Fala galera, uma grande vitória hoje, Palmeiras 4, Júnior Barranquilla 1. Um jogo que o Palmeiras definiu a sua classificação aí, apesar de ter ficado aí em segundo lugar no grupo, mas foi uma boa classificação. O Palmeiras não perdeu a primeira colocação do grupo hoje, né? Foi no jogo contra o Cerro Porteño, que hoje venceu, pelo menos estava vencendo aí por 2-0. E no jogo passado o Palmeiras perdeu pro próprio Cerro aqui no Allianz, no jogo que, no meu modo de ver, um jogo fácil para o Palmeiras vencer. Tivesse empatado hoje, teria que ter vencido, né? Estaria classificado em primeiro, mas o Cerro venceu hoje por 2-0. E o Palmeiras perdeu aquele jogo, perdeu a classificação em primeiro do grupo no jogo passado. Infelizmente aí jogou muito mal nesse jogo contra o Cerro. Hoje jogou muito bem. Um jogo que no primeiro tempo o Palmeiras começou meio perdido ali. O Júnior Barranquilla também levou um pouco perigo à meta do Carlos Miguel. Mas logo o Palmeiras entrou no jogo, começou a tocar bastante a bola, marcou sob pressão, estava com o time bem avançado. E aí fez 1-0 ali numa grande jogada do Flaco Lopes com o John Arias, uma bela combinação, né? Ele tocou a bola ali pro John Arias, ele fez o gol, depois o Júnior empatou. E depois o Palmeiras aí fez o segundo, fez o terceiro, fez o segundo com o Alan, o terceiro com o John Arias. E o quarto gol... Quem fez o quarto gol mesmo? Foi 2 do John Arias, um do Alan e um do Andrés Pereira. O Andrés Pereira num grande chute do lado de fora ali. Mas assim, fica aí um alento, né? Porque o Palmeiras, desde 2017, sempre passa para as oitavas de finais aí, né? E o Palmeiras está acostumado a classificar em primeiro. Vamos ver se agora, ficando em segundo aí, o Palmeiras consegue jogar melhor, ter mais atenção nos jogos e ir pra cima. Agora que o adversário que vier tem que jogar firme e tentar o resultado aí, porque agora perdeu, tá fora, né? Não tem essa de jogar mal e no classe perder de 1-0 já era. Tem que ganhar jogando mal, tem que ganhar. E assim, o Palmeiras fez um jogo até que legal, um jogo equilibrado. Alguns destaques aí, eu destaco o Flaco Lopes, que jogou muita bola, foi convocado para a seleção da Argentina com muito méritos, tá jogando fino da bola. O John Arias jogou muito bem também, o Andrés Pereira, o time todo jogou bem, né? E assim, claro que o Murilo jogou bem, mas teve uns lances ali que vacilou, o Giai também na lateral direita. É aquilo que eu falo pra vocês. Eu já falei muito do Giai aqui, que ele é doidão. Tem lance que foi pouco ali, que ele não cometeu pênalti, né? O juiz marcou o pênalti, foi no VAR e viu. Mas assim, é no limite. É no limite. Eu até comentei com meu filho aqui que ele já teve um jogo passado aí que ele deu esse mesmo tipo de carrinho. E é assim... ele tá jogando até bem, o Jair tá jogando bem, mas o problema dele é esses lampejos que ele tem aí de querer dar carrinho, de jogar pra galera, né? Mas ele tá jogando bem, tá fazendo um bom papel ali, não tá comprometendo, né? E na lateral direita, na lateral esquerda, o Arthur também tá jogando bem. Claro, tem alguns momentos ali que a falta de experiência compromete ele ali na posição, né? Alguns lances ali no gol do Júnior Barranquilla, ele subiu e não voltou, né? Deixou lá o lado esquerdo todo à vontade pro atacante, que entrou sozinho e tocou a bola pro meio. O Murilo deu um vacilo ali, eu achei que dava para ele ter tirado, porque o zagueiro tem que acompanhar a jogada, né? E assim, o Marlon Freitas estava cobrindo ali, só que não cobriu, né? Tava ali na posição dele, mas não cobriu o Arthur. E o Murilo tem que acompanhar para ele não precisar. Você viu que ele dá aquele toquinho e a bola já passou. Mas enfim. O Piquerez voltando. Aí é outra situação. O time vai evoluir mais com o Piquerez, né? O Arthur é um jovem, vai pegar muita experiência com o Piquerez ali.
E o Palmeiras classificou, que é muito importante. Ia ser muito decepcionante se ficasse fora, né? Porque o jogo passado ainda pesa, porque o Palmeiras poderia ter conseguido a classificação do grupo aí em primeiro lugar. A classificação geral não, né? A classificação geral ficou pro time do Flamengo. E o jogo foi um jogo pro gasto, né? Tinha que fazer o resultado de qualquer jeito. Palmeiras vai fazer o jogo agora, o último jogo aí no Campeonato Brasileiro no domingo, diante da Chapecoense. E aí a maioria dos jogadores ali que foram convocados já não estarão mais, né? Flaco Lopes, João Arias. Vamos ver aí a questão do... O Giai não foi convocado, né? Triste pro jogador, né? Que ele tinha uma esperança ali, mas não foi convocado. Enfim, vamos esperar aí que o Palmeiras consiga mais uma vitória jogando em casa no domingo, manter a ponta, que é muito importante ali, ter aquela distância pro Flamengo. E tem uma notícia aqui para falar aproveitar, né, do zagueiro Nino, né? Falando para vocês aqui. Que surgiu agora, aí, há poucos momentos atrás, aí, durante o jogo, aí, ó. Menos confiante na contratação, o Palmeiras tentará uma última investida pelo zagueiro Nino. O Zenit está fazendo um jogo duro, que é muito... Acho que é 20 milhões de euros por um zagueiro. O Palmeiras já contratou o Barbosa. O Murilo está jogando muito bem, voltou a jogar bem. Tem o Gustavo Gomes. Aí tem o Naves, tem o Benedetti, tem o Fux. Eu acho que dá para investir esse dinheiro em outro jogador, em outra posição. Ou um lateral direito, ou um atacante, né? Um atacante que chegue para ser titular e disputar posição lá na frente, né? Vamos ver aí, mas eu acho que não valeria a pena investir mais do que o Palmeiras está tentando aqui, ó. O Palmeiras trabalha com valores entre 10 milhões de euros e gira em torno aí de 59 milhões de reais na cotação atual. Ou 12, né? O Palmeiras pode chegar até 12 milhões de euros, cerca de 70 milhões aí de reais. Eu acho loucura insistir com valores maiores aí, porque é um zagueiro, o Palmeiras já tem eu acho que ali os zagueiros que tem ali dá para levar, né? E é muito caro por um zagueiro, e esse dinheiro aí pode investir em um atacante, né? Para reserva ali do Vitor Roque, porque hoje o Palmeiras não tem um centroavante ali para... Claro, o Paulinho tá voltando. O Paulinho não é um centroavante, aquele cara de ficar... Ele joga mais pela beirada, pelo meio, faz um 9 ali, mas aquele cara ali, tipo Vitor Roque, que chega junto, que preocupa os zagueiros, não tem, né? Nem o Flaco não é todo esse jogador. O Flaco, ele sai muito da área. Hoje mesmo hoje não, alguns jogos aí ele vem buscando, ele vem armando as jogadas, dando assistências. Ele deu assistência aí pro primeiro gol aí do John Arias, um excelente passe. No segundo também, né? E driblando, tá muito confiante. E o Flaco Eu falei que tá falando com o meu filho aqui que é perigoso o Messi perder posição para ele aí nos jogos da Copa. Certo, galera? Esse foi um pós-jogo aí de final de jogo, pós-jogo aí, o Palmeiras classificado para Libertadores aí para as oitavas de final. Fazendo um jogo tranquilo, um jogo calmo, que não teve muita questão de... O Júnior Barranquilla jogou bem, teve alguns momentos ali que poderia finalizar melhor, fazer os gols. O Palmeiras chutou, acho que o Flaco Lopes, 2 bolas no travessão. Enfim, foi um bom jogo, bem movimentado, as duas equipes procurando bastante o gol. E é isso. Agora vamos aguardar aí para o jogo do Campeonato Brasileiro aí antes da parada da Copa. Precisamos manter aí, né, a primeira colocação. O Palmeiras não perde, mas precisamos fazer um excelente jogo, descansar esses caras agora para poder os jogadores que entrarem aí no jogo contra o Chapecoense manter o ritmo e finalizar. Queria falar só um pouquinho aqui em relação ao Paulinho. O Paulinho, nitidamente ele não está em condições físicas ainda de jogar futebol, né? Assim, porque teve alguns lances ali agora no finalzinho que ele pegou a bola, ele não chegou, a bola tava mais para ele, o zagueiro saiu e chegou primeiro que ele. Muito tempo inativo, né? Parado, sem jogar futebol. Agora o cara tá
readaptando ali os movimentos, né? Arrancada, parada, um drible. Isso tudo, o cara quando fica muito tempo parado, ele vai perdendo isso. Eu falo por experiência própria, porque joguei futebol. Né? Quando você fica muito tempo parado, quando você começa a voltar, que você joga, você tá meio... A sua cabeça pensa um movimento, mas o seu corpo reage totalmente diferente. E é isso que está acontecendo com ele. Mas ele vai melhorar. Tenho certeza disso que o Paulinho vai nos ajudar bastante aí ao longo da temporada aí, do meio do ano para frente. Treinar, Paulinho. Segurar um pouquinho aí na balada, vamos jogar futebol, vamos treinar. Vitor Roque eu já vi vídeos dele aí treinando também, deve voltar aí após a Copa. E é isso, galera. Excelente noite para todos, fico por aqui. Mas antes, aquela colaboração, peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com mais palmeirenses, tá? É muito importante deixar o like. Me sigam nas redes sociais e se inscrevam lá também no canal Central Palestra com o Gabriel, tá bom? Avante palestra! É nóis, galera! Fui!